Sérgio Buarque de Holanda, cujo Visão do Paraíso foi publicado em 1959, a primeira edição, defende a seguinte ideia. Leio aqui a primeira página do primeiro capítulo do Visão do Paraíso, Experiência e Fantasia. Diz Sérgio Buarque de Holanda, aspas, cito: "O gosto da maravilha e do mistério, quase inseparável da literatura de viagens na era dos grandes descobrimentos marítimos, ocupa espaço singularmente reduzido nos escritos quinhentistas dos portugueses sobre o Novo Mundo. Ou porque a longa prática das navegações do mar-oceano e o assíduo trato das terras e gentes estranhas já tivessem amortecido neles a sensibilidade para o exótico, ou porque o fascínio do Oriente ainda absorvesse em demasia os seus cuidados, sem deixar margem a maiores surpresas, a verdade é que não os inquietam aqui os extraordinários portentos, nem a esperança deles. E o próprio sonho de riquezas fabulosas, que no resto do hemisfério, atenção, há de guiar tantas vezes os passos do conquistador europeu, é, em seu caso, constantemente cerceado por uma noção mais nítida, porventura, das limitações humanas e terrenas." O Sérgio Buarque defende que os portugueses fantasiavam menos do que os espanhóis. Essa é uma obra sobre o imaginário ibérico da colonização, especificamente o imaginário organizado em torno do mito do paraíso terreal, em torno da ideia de que existia um paraíso na Terra. Esse mito está presente, então, na forma como portugueses e espanhóis representam uma parte desse novo mundo. Como esses portugueses e esses espanhóis compensam uma parte do seu desconhecimento em relação ao Novo Mundo. Como esses portugueses e espanhóis metabolizam algumas das expectativas que eles nutrem em relação ao Novo Mundo. Mas, segundo Sérgio Buarque, os espanhóis são mais fantasiosos do que os portugueses. E nesse sentido, prossegue então a tese do Sérgio Buarque de Holanda, nesse sentido, os portugueses são mais arcaicos do que os espanhóis. Eles são mais medievais do que os espanhóis. Os espanhóis, ao imaginarem mais, ao fantasiarem mais, se mostram mais modernos nessa época do Renascimento do que os portugueses. Os portugueses estão mais numa sintonia medieval, num certo ceticismo em relação ao mundo que não é visto, que não é conhecido. Essa, então, é a tese do Sérgio Buarque de Holanda que ele desenvolve aqui nessa obra, repito, uma obra muito importante. Poder-se-ia contestar, claro, essa caracterização, então, do ambiente das grandes navegações, do ambiente mental das grandes navegações, do ambiente cultural, como sendo, então, um ambiente mais moderno na medida em que mais fantasioso, um ambiente mais tradicional na medida em que mais cético. Porque existem, então, elementos no próprio caldo cultural do Renascimento europeu, né, que mostram o quê? Mostram justamente a postura que Sérgio Buarque crê ser uma mais arcaica, né? Uma postura, enfim, de uma certa cientificização do mundo, uma matematização das representações de mundo, conforme mostrado pelo historiador português Vitorino Magalhães Godinho, num texto que vocês leram também para uma aula anterior. O que eu quero dizer? Essa caracterização, então, do moderno como fantasioso, né, como mais fantasioso, e do arcaico como mais cético, é uma caracterização contestável. Eu não referendaria ipsis literis por completo essa tese, mas é uma tese que é um excelente ponto de partida para a observação, então, desse conjunto de fenômenos que nós estamos englobando aqui por esse título, sob esse título, né? O imaginário da colonização. O mito do paraíso terreal é um componente desse imaginário, né? É um componente central. Né? O que diz esse mito? Repito, há um paraíso na própria Terra. Há um paraíso místico transcendente, mas há um local
da própria terra, que é paraíso. Esse local seria caracterizado, então, por abundância de recursos naturais, exuberância da paisagem, ares temperados, né? Condições absolutamente favoráveis de sobrevivência, riquezas abundantes. Ora, nesse pequeno corolário do paraíso terreal que eu acabo de dar, vocês já podem ver um corolário de interesses, de necessidades dessa Europa em expansão nos séculos XV e XVI. Não é? Então, quando se diz que o paraíso é caracterizado pela abundância de alimentos, de frutos, de comidas, isso traduz uma Europa traumatizada por suas crises de subsistência. Quando se diz, então, que há abundância de riquezas, de metais preciosos, isso traduz uma Europa que está se tornando progressivamente mercantilista. Quando se fala, então, de climas temperados, né, nem muito quente, nem muito frio, isso traduz uma Europa que vive às voltas com os seus rigores das estações do ano. Né? O paraíso terreal é, de certo modo, aquilo que a Europa gostaria de encontrar. Daí, cria-se, então, no imaginário, esse lugar. O que há de concreto, então, nesse lugar não é o lugar em si, mas é o conjunto de elementos responsáveis pela sua materialização como ideia, porque as ideias são realidades em si mesmas. Tá claro isso, pessoal? Sim? Se as pessoas realmente acreditavam nesse paraíso, é uma outra questão. É a mesma coisa de nos perguntarmos hoje se as pessoas realmente acreditam, né, em ETs com determinadas características, ou se acreditam, enfim, em certas determinações do destino, da natureza, dos ciclos da natureza. Não é uma pergunta das melhores. As versões que são disponibilizadas por sociedades em torno desse mundo fantástico, desse mundo sobrenatural, essas versões, elas traduzem, só que indiretamente, claro, isto é, elas representam elementos concretos dessa sociedade. Nós temos então que nos perguntar por que essas sociedades formulam essas ideias em torno do mundo e não se elas realmente acreditam nisso. Isso vale inclusive para o mundo mítico e para o mundo religioso. Né? A pergunta se as pessoas realmente acreditam em Deus ou em deuses, né, não é das mais adequadas, pelo menos não para uma primeira aproximação em relação ao problema. Qual é uma pergunta mais adequada para a aproximação a um problema mais relevante? Né? Qual o papel desempenhado pelas crenças religiosas na organização do mundo social? Por que isso acontece? O que então essas crenças religiosas traduzem em termos de estruturas sociais, em termos de história das sociedades? Né? A perquisição direta, né, do fenômeno não estimula uma compreensão devida do mesmo. Outros mitos, o mito do Eldorado, que por vezes é diretamente associado ao mito do paraíso terreal. O que seria o Eldorado? Seria a terra de abundância de metais preciosos, sobretudo ouro. Uma terra a ser descoberta, a ser encontrada, assim como o próprio paraíso terreal. Cabe na forma de pensar o mundo dos europeus dos séculos XV e XVI, isso está perfeitamente sintonizado com a imensa preponderância da religiosidade cristã, que ao longo do século XVI será cindida então, né, entre catolicismo e protestantismo, com algumas modalidades intermediárias, mas cabe perfeitamente bem nessa religiosidade cristã dos europeus a ideia de hierofania. O que é a hierofania? É um fenômeno sagrado que se revela por vontade divina. Bem, o mundo não era perfeito com Europa, Ásia e África? De repente ele teve que ser modificado em função da descoberta da América? Como fica então a perfeição da criação divina?
se o mundo era perfeito do jeito que os europeus acreditavam ser. A ideia de hierofania responde muito bem, então, a esse dilema, né? Como imaginar o mundo criação de Deus, logo criação divina, mas uma criação que não tinha sido ainda devidamente apreendida, né, pela comunidade de Deus. A ideia de hierofania, então, é a de que Deus, no momento certo, revela os segredos da sua criação. Nesse revelar, obviamente, se faz, então, se materializa um elemento sagrado dos desígnios de Deus, né? Essa ideia de hierofania, então, ela vai preenchendo certos espaços desse imaginário europeu, que está traduzindo aqui, espero que vocês estejam se convencendo disso, uma visão de mundo europeia desses séculos XV e XVI, né? Porque, afinal de contas, o Eldorado deveria ser encontrado, porque os desígnios de Deus acabam por se revelar. Então, os europeus de fato estão buscando o Eldorado. Mas vocês podem dizer, e isso é razoável, né? Mas esse tal de Eldorado, na verdade, é uma mina de ouro. Não é muito diferente disso, né? Só que é um pouco mais do que uma mina de ouro. Porque os europeus não são apenas comerciantes que querem enriquecer. Eles são também cristãos, fortemente imbuídos do cristianismo e de um espírito cruzadista. Esse espírito cruzadista foi trabalhado, por exemplo, pelo historiador português Luiz Felipe Tomás, né? Mostra, então, né, que há um desejo de expansão material, há uma motivação básica de expansão de ordem material, mas isso caminhando sempre para e passo com a expansão dessas formas de pensar o mundo, expansão de estruturas mentais, que são também, né, formas de intervenção no mundo. Assim, os europeus estão buscando não apenas uma mina de ouro, mas algo que seja, então, esse local divino a ser revelado por Deus. Encontrar, então, esses metais preciosos faz parte dessa tarefa mundial de conversão, né, ao orbe da cristandade de todos os infiéis. Não é à toa que na Península Ibérica, no mundo ibérico em geral, o mito do Eldorado ganha força após o descobrimento das minas de prata de Potosí, São Luís de Potosí, na atual Bolívia, à época vice-reino do Peru, em 1545. Uma mina de prata gigantesca, riquíssima, que continua então continuará a abastecer a economia espanhola até meados do século XIX, né? Ainda existe hoje lá na Bolívia, né, a cidade de Potosí, né, a mina de Potosí, que é explorada, mas já em dimensões muito menores do que era à época, em compensação com uma tecnologia melhor, né, uma tecnologia mais aprimorada, porque é uma tecnologia péssima para os trabalhadores, para os mineiros de Potosí, que sofrem horrores com as condições de trabalho lá, mas isso aí é uma circunstância, enfim, das formas de trabalho típicas do industrialismo moderno, né? E, enfim, em condições diferenciadas, né? Então, essa mina de prata de Potosí deixa os portugueses loucos, né? Bom, se os espanhóis encontraram, a gente também tem que encontrar, né? Encontra-se ouro, né, só que em dimensões reduzidas. Os portugueses encontrarão para valer na América, vocês sabem, no finalzinho do século XVII, nas regiões das chamadas Minas Gerais, a grande região das chamadas Minas Gerais, quando aí o imaginário da colonização já está muito atenuado, já está muito amortizado e muito diluído. Já não será mais exatamente um Eldorado. Esse Eldorado fazia muito mais sentido nos séculos XV e XVI. Existe também o mito do Preste João, que seria então um rei devoto de um reino longínquo, né, que se imaginava que ficaria então para as bandas da Ásia, no Extremo Oriente, não se sabia exatamente aonde, mas um rei cristão, um rei fortemente devoto, que ajudaria então os ibéricos na sua tarefa de cristianizar o mundo, né? Um mito que revela então essa dimensão fortemente cruzadista da expansão europeia dos séculos XV e XVI. Até aqui falamos então de lugares a serem encontrados, né? Então,
o paraíso terreal, o Eldorado, né, o reino da cristandade distante. Né. Existe também, por exemplo, o mito das Amazonas, né, essas cavaleiras guerreiras, né, que, enfim, seriam guerreiras terríveis, que governariam um reino próprio e que andariam nuas. Né. Enfim, explicações psicanalíticas aí podem ser consideradas como anacrônicas. Mas, de qualquer forma, elas são, num primeiro momento, irresistíveis. Né? Então, o mito das Amazonas também diz respeito a um lugar desconhecido e a gente diferente que estaria nesse lugar. Sérgio Buarque de Holanda faz referência, então, ao mito de São Tomé, ou Zumé, ou Sumé, que é uma espécie de mescla, né, entre mitos nativos da América, né, e o cristianismo europeu, missionário, né, que coloca então na figura de São Tomé um apóstolo que, tendo feito sua pregação no Oriente e tendo sido morto por infiéis no Oriente, teria ressuscitado no continente americano e teria aberto um caminho, né, terrestre que os indígenas, alguns indígenas, chamavam de Peabiru, que supostamente ligaria o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Isto é, um mito que articula então esse espírito evangelizador, cruzadista, né, dos portugueses, que articula então elementos locais e que diz respeito às necessidades de sobrevivência também nesse mundo ainda muito inóspito aos europeus, aos portugueses, que é o novo mundo. Né? Pronto, são 5 componentes aí, enfim, existem muitos outros que interagem, que dialogam uns com os outros, que se metamorfoseiam e que oferecem um panorama bastante razoável desse conjunto de ideias acerca do novo mundo. Bem, Laura de Mello e Souza, que é professora aqui da casa, numa obra que consta da minha bibliografia, chamada O Diabo e a Terra de Santa Cruz, analisa como há uma dualidade, né, não é um maniqueísmo, mas é uma dualidade que organiza também um conjunto dessas ideias, desse imaginário da colonização, né, em torno do novo mundo, especificamente da Terra de Santa Cruz, né, como um lugar benigno e um lugar maligno. Né? Então, ser uma espécie de paraíso, uma espécie de inferno. Né? Essa disputa, então, entre os atributos positivos e negativos da terra colonizada pelos portugueses, encontra um espaço de realização, de enunciado, nos próprios nomes inicialmente atribuídos a essa terra. Né? Então diz ela que Terra de Santa Cruz tende então a cristianizar a terra, ao passo que Brasil tende a mercantilizar a terra. Né? Mas o Brasil também tende a infernizar a terra, porque o Brasil pode ser a chama associada ao fogo e ao inferno. Né? Então, na recusa de se utilizar termos laicos ou termos demonizadores, né? Na recusa, se encontraria então o reforço de expressões que tenderiam então a edenizar essa terra. Esse é um processo então que organiza inclusive visões acerca da fauna, da flora e dos habitantes do novo mundo, que por vezes podem ser criaturas bestiais, por vezes podem ser criaturas celestiais. Os habitantes menos, né? Os animais podem ser perfeitamente positivados dessa maneira. Né? Mas mesmo os habitantes, quando não são bestiais, quando não são completamente selvagens, eles são então conversíveis, não é? Eles são suscetíveis de receberem esse dispositivo da expansão cultural da Europa, que é a fé cristã. Né? Então temos aí também um conjunto de atitudes e de ideias analisados nesse livro, O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Isso é bastante interessante.